Ivan, em relação ao prazo que foi concedido ontem no processo, eu, no meu entendimento, eu sei que preciso fazer uma pergunta, mas eu vou colocar isso porque eu acho pertinente. No meu entendimento, só foi concedido uma dilação de prazo. Não vejo vitória ou derrota, né? Simplesmente a gente tem uma juíza no processo da Flórida sendo imparcial. E a gente, no Brasil, aqui a gente perdeu um pouco do nexo, né, de um juiz imparcial. Mas o que eu acho importante? Então vamos enfatizar aqui, houve a menção clara, não somente à Justiça brasileira, mas ao ministro Alexandre de Moraes neste relatório. E por que isso é importante? Porque nós temos ainda a possível volta da Magnitsky, se for ainda constatado que as violações permanecem e que ele continua sendo um violador de direito humano e violando a lei, a legislação americana, né? Talvez isso seja de suma importância. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, se eles realmente mencionam, né, ipsis liter, o ministro Alexandre de Moraes, e o nosso entendimento aqui em relação à volta, né, da Magnitsky, ou falar novamente da Magnitsky, eu acho que o pessoal está até traumatizado com esse nome dessa lei americana. Olha só, boa tarde, doutora Fabiana. Então, sim, aliás, o relatório, ele não só menciona o ministro Alexandre de Moraes, como eu diria que é quase que um dossiê sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, pressionando as big techs americanas, as empresas americanas, principalmente ali na era Biden 2022, 2023, mas ele continuou depois disso. Esse relatório também cita, né, o embate que ele teve com o empresário Elon Musk por conta da empresa X, e vai chegar em casos menores, de que, aliás, são tão importantes, né, mas menos conhecidos da opinião pública. Então eles estão juntando tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes decidiu em termos que consideram aqui, que é considerado pela Comissão de Justiça como um ataque à liberdade de expressão. E alguém pode perguntar, tudo bem, mas e essas ações? Muitas dessas ações foram tomadas no Brasil, mas pressionando empresas americanas. Tem uma coisa que eu aprendi, doutora Fabiana, é que americano não gosta de ser pressionado. E justamente essas empresas bateram na porta da Casa Branca depois que o presidente Trump assumiu o poder, dizendo, olha, o Biden não fez nada pela gente. Nós estamos perdendo dinheiro no Brasil, estamos perdendo espaço para a concorrência, por exemplo, do TikTok, que é chinês. Precisamos fazer alguma coisa. Além disso, ele, não contente em dar ordens internas ali dentro do Brasil, ele começou a emitir ordens para derrubar perfis de pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos e cidadãos americanos. Isso resultou no quê? Na seção 301, em parte dela, né? Na seção 301, estamos caminhando aí para os capítulos finais, e também nesse relatório. Olha, doutora Fabiana, não é impossível, ou não devemos de maneira alguma tirar a palavra Magnitsky do vocabulário. Muito pelo contrário, relatórios como esse, ações como a do Rumble, as derrotas, e aqui acredito que a doutora vai concordar comigo, a gente pode falar de derrota do ministro Alexandre de Moraes na Itália, na Espanha, na Polônia, na Argentina teve um caso também, enfim, tudo isso vai somando, né, esse enorme dossiê sobre o ministro Alexandre de Moraes, que pode resultar ou na Magnitsky ou em outras sanções pelos Estados Unidos e também, ainda está longe, mas também pela União Europeia, uma vez que ele colecionou essas derrotas aqui no velho continente. Gisiane, eu devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta. Oi, Ivan, muito boa tarde para você. Bom, com relação a esse relatório produzido pelo Comitê do Judiciário da Câmara lá dos Estados Unidos, eu queria saber do ponto de vista prático, né? Porque nós já temos aí vários apontamentos, esse processo das plataformas americanas contra o ministro Alexandre de Moraes. E nesse relatório específico que nós estamos falando agora, eles criticam não só as decisões do ministro Moraes sob o ponto de vista de que a soberania de americanos estaria sendo ameaçada, como também falam sobre interferência nas eleições aqui do Brasil por meio dessa censura. E em 2022,
2022, nós vivemos isso, né? Nós, jornalistas, não podíamos falar de diversos assuntos sob a justificativa de que poderíamos estar sendo processados, né? Associar, por exemplo, o PT ao crime organizado não podia, né? Então, assim, esse é só um dos exemplos. Hoje, por exemplo, se você digitar numa plataforma de rede social fora Lula ou fora Moraes, o seu comentário é ocultado. É só fazerem o teste aí, né, lá naquele aplicativo que é voltado mais para fotos. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Um relatório como esse, por exemplo, que fala em interferência nas eleições aqui no Brasil, isso pode impactar do ponto de vista dos Estados Unidos, talvez nem reconhecerem o resultado das eleições, caso o candidato à reeleição, que parece ser o beneficiado diante dessa censura, ser reeleito pelas nossas urnas eletrônicas aqui no Brasil, pode haver essa consequência de um não reconhecimento das eleições aqui no Brasil por parte dos Estados Unidos, e o que isso significa na prática? Olá, Berenice, sempre muito bom também acompanhar as notícias aí de Brasília com você. Olha, a possibilidade disso acontecer é muito remota, mas ela existe. A gente tem precedentes recentes, né? O governo Biden, o governo de esquerda, não reconheceu, por exemplo, a eleição de 24 na Venezuela e do Maduro, devido às fartas evidências, né, de que o pleito não correu normalmente. Vamos colocar nesses termos, né? Agora, recentemente, o governo americano vem fazendo uma pressão enorme em cima do Gustavo Petro para que ele reconheça, aqui a situação ao contrário, né, o resultado das eleições colombianas. Então, sim, diante deste cenário, o governo americano está acompanhando o que acontece no Brasil. Está aqui, eu não vou brigar com os fatos, né, como ensina o nosso mestre Augusto Nunes, o próprio Comitê de Justiça da Câmara fazendo uma publicação como essa lá nos Estados Unidos. Agora, o meu entendimento, Berenice, é que o governo americano ele passe a avaliar a partir de agora, principalmente no processo eleitoral, que, se não me engano, começa dia 5 de agosto, né, 6 de agosto, até o dia da eleição de primeiro turno e depois de segundo turno. Então, se nós tivermos medidas como essa, por exemplo, como foi em 2024, durante o período das eleições municipais, que a rede social X ficou fora do ar aí no Brasil por aproximadamente um mês, inclusive com ameaça de derrubada do VPN, coisa de regime mesmo, né? Se tudo isso se repetir, eu acredito que existe assim uma pressão americana no sentido de não reconhecer o resultado das eleições, ou pelo menos de corrigir, digamos assim, a forma como as questões estão sendo administradas. O governo americano, a gente precisa deixar isso bem claro, não tem a menor intenção de interferir diretamente ou indiretamente no processo eleitoral brasileiro. Agora, também não pode acontecer tudo aquilo que aconteceu em 2022 ou 2024, como eu citei no caso do X. Qual é a grande diferença para 2022 em relação agora, 2026, não só no contexto americano, mas no contexto mundial como um todo? A União Europeia, países da União Europeia, em 2022, fecharam os olhos para o que estava acontecendo no Brasil também. Tá? A gente teve uma grande complacência dos países europeus em nome da democracia, o Lula se apresentou como candidato da democracia, etc. Bom, isso não está mais acontecendo. Jornais europeus, nós reportamos aqui no último ano, a audiência é testemunha, quantos artigos críticos a Lula, a sua política e também questionando o seu apreço pela democracia. Então, o cenário internacional como um todo mudou muito desde 2022 e a gente espera, então, que agora em 2026 essa pressão internacional vinda dos Estados Unidos para que o pleito ocorra normalmente surta o efeito que a gente espera e que a vontade do povo prevaleça nas urnas. Gesiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima.